Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Você concorda comigo que esse culto, o culto de quarta-feira, como é um culto de ensino, quantos querem aqui crescer em Deus? Quantos querem desenvolver, aprender mais de Deus, amém? Você concorda que esse era para ser um dos cultos mais cheios da igreja? Tão quanto de domingo? Mas então você que saiu da sua casa nesse tempo de chuva, os poucos que estão aqui, vão receber a mensagem, como o pastor Jean falou, a velha Bíblia que se renova a cada dia, amém? Nós temos que parar de tratar o Evangelho, tratar a presença de Deus, tratar o culto ao Senhor como algo comum, como mais um culto, como mais uma quarta-feira. Não, irmãos, graças a Deus nós temos o fôlego de vida. Respire fundo comigo. Temos o fôlego de vida para estarmos aqui nessa noite recebendo de Deus, aprendendo de Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Os anjos, os seres celestiais, eles testemunham da nossa comunhão, da nossa vida com Deus. E nós somos privilegiados de estarmos aqui nessa noite. Então coloque a mão no seu coração mais uma vez e fala comigo assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Tira toda a dureza do meu coração. Que meu coração seja uma terra fértil para a semente da Tua palavra. Que eu receba frutos, que eu saia daqui edificado, que eu saia daqui renovado. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. E como é um culto de ensino, não deixe de anotar. Se você não trouxe papel e caneta, anota no teu celular. E deixa a tua Bíblia aberta em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Semana passada o pastor Jean fez aqui um panorama do livro da carta aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é? Ele fez um resumão e ele explicou muitas coisas, e é só para lembrar que eu vou iniciar nessa noite. Só para lembrar você que a carta aos Efésios foi considerada a rainha das cartas paulinas. Muitos estudiosos, muitos historiadores gostam muito dessa carta, consideram uma carta muito completa, a melhor das cartas de Paulo. Éfeso foi uma cidade muito próspera e a região dela, ela ficava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Vocês lembram, né, que o pastor Jean falou? Ela foi escrita na prisão em Roma por Paulo. E ela foi entregue aos Efésios através de Tíquico, que era um amigo e colaborador de Paulo. Amém? Eu queria falar com vocês o seguinte: Paulo, dentre tantas coisas que ele fez, que ele realizou, ele teve duas grandes missões na vida. Duas grandes missões de Paulo. A primeira delas, revelar o Evangelho. Pregar sobre o Evangelho, as boas notícias, as boas novas da salvação. E ele não se cansava disso, não é mesmo? Todas as cartas de Paulo, tudo que Paulo escrevia, ele sempre enaltecia, ele sempre falava, ele sempre frisava sobre as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho. Ele foi chamado para isso, ele não se cansava de falar disso. Por isso, nessa noite, que o Senhor desperte o nosso coração para a gente nunca se cansar de falar dessas boas notícias. São boas notícias que nunca vão ficar manjadas e que sempre vai ter alguém que precisa ouvir sobre elas. E Paulo sabia bem disso. A segunda missão de Paulo, que é essa que ele vai enfatizar bem na carta aos Efésios, é a revelação da igreja como corpo de Cristo, o mistério de sermos um com Ele. Então Paulo, a obra de Paulo se resumiu nessas duas revelações: as boas novas da salvação e em revelar a igreja como corpo de Cristo, certo? O que nós temos assim de central, um panorama geral de Efésios 3, Efésios capítulo 3. O que fala mais assim em Efésios? Capítulo 1 e 2, que o pastor Jean pregou na quarta passada, fala sobre o que Deus fez e o chamado de Cristo para a nossa vida, o propósito de Cristo para a nossa vida, né? Que Ele nos predestinou para as boas obras, para que andássemos nela, o propósito de Deus na nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida. O capítulo 3, em resumo,
ele vem falar, Paulo usa muito termos tipo crescer, se arraigar, se enraizar, fixar raízes, se aprofundar, se apropriar. Então, o capítulo 3 fala exatamente sobre não desfalecer. Paulo escreveu o capítulo 3 porque ele percebeu que os irmãos em Éfeso estavam meio desanimados pelas tribulações que estavam passando e pela tribulação que Paulo estava passando. Paulo estava preso. Então, eles estavam sofrendo naquele momento. E Paulo escreveu o capítulo 3 pedindo para eles não desfalecerem, buscar conhecimento e força. E ele diz, e em resumo, o capítulo 3, Paulo fala assim, é como se ele falasse assim: façam a parte de vocês, cresçam em Deus, se fortaleçam no espírito, se fortaleçam no homem interior, busquem a força que vem do alto, o poder de Deus que renova, que opera em vocês. Resumidamente, Paulo fala isso. Primeiro ele começa falando do mistério revelado, que é o corpo de Cristo. Ele conta um pouco do seu testemunho. Ele fala da multiforme sabedoria de Deus manifestada através da igreja. E ele finaliza orando a Deus, pedindo fortalecimento dos irmãos, para que os irmãos se fortalecessem por meio do poder de Deus e do conhecimento do amor de Deus. Basicamente é isso, Efésios 3. E aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Esse é um culto de ensino, então nós somos indesculpáveis na questão de eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de aprender sobre a Bíblia. Toda quarta-feira aqui nós vamos ficar afiados na carta aos Efésios. Amém? Não fique com sono, irmão. Cutuca aí o teu vizinho e fala assim: vamos prestar atenção. Deus tem muito para falar com a gente essa noite. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos começar, nós vamos pontuar versículo por versículo, certo? São 21 versículos no capítulo 3 de Efésios. E nós vamos pontuar um a um. Você crê que tem mistérios revelados ali nas entrelinhas que o Senhor quer nos mostrar, quer falar conosco essa noite? Então vamos lá, no versículo 1. Versículo 1, a minha tradução é a Almeida Revista Atualizada, tá? Versículo 1 de Efésios 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aqui quando Paulo fala eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, não é apenas porque ele foi capturado por Jesus e ele é prisioneiro do amor de Cristo, como a gente sempre fala, né? Eu sou preso, eu sou prisioneiro de Cristo, hoje eu sou livre porque eu sou prisioneiro de Cristo. Não, ele estava literalmente preso. E ele estava preso porque ele amava Jesus. Ele não estava preso porque ele tinha cometido crimes, ele não estava preso porque ele tinha violado alguma lei, porque ele tinha ofendido alguém, porque ele tinha batido em alguém. Não, ele estava preso porque ele anunciava o evangelho das boas novas, das boas notícias da salvação. Então por isso ele estava preso, por amor a Cristo. Só para relembrar aqui, vocês lembram quais foram as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma? Quem lembra? O pastor Jean até fez um resuminho. Fez um, como é que se diz? Ecofife. Repita comigo. Ecofife. Paulo escreveu na prisão em Roma, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Amém? Essas foram as cartas que ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo entendeu, quando ele declarou nesse versículo, ele entendeu que ele tinha sido chamado por Deus para ser um dispenseiro da graça de Deus. E essa responsabilidade ele recebeu para estender essa graça para os gentios. Naquela época os discípulos se concentravam em pregar aos judeus, né, que era o povo escolhido de Deus. Mas Paulo, ele recebeu de Deus a responsabilidade de estender essa graça, de pregar para os gentios. Então, o que ele disse? Eu sou um dispenseiro. Tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês. O que é dispenseiro? Dispenseiro significa mordomo.
É aquele que serve, aquele que dispensa, que libera, que entrega, que serve alguém. Esse é o dispenseiro. Então, o Paulo, ele foi mordomo para os gentios. Ele foi um dispenseiro da graça de Deus para os gentios. Nós nada mais somos do que mordomos, né? Ou não é, irmão? Nós somos mordomos. E eu fico impressionada que às vezes a gente vê crente que tem muito tempo, né, já de caminhada com Jesus. Às vezes já leu a Bíblia não sei quantas vezes, né? Sabe muito, já ouviu muitas mensagens na vida. É muito inteligente, sábio. E aí ele acha assim, não, eu já estou num patamar, né? O outro se converteu agora, tal. Gente, nós somos todos iguais, todos mordomos. Estamos todos com a bandejinha na mão, ó, procurando a quem servir, levando a nossa Bíblia na nossa bandejinha. É assim que nós temos que nos ver, é assim que nós temos que ser. Mordomos, sempre prontos a servir, sempre prontos a dispensar, a liberar essas boas novas na vida daqueles que não têm, que não conhecem. Amém? Levante sua mão e diga, eu sou mordomo de Jesus. E eu tenho prazer nisso. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Paulo enfatizava que o próprio Deus havia entregado a ele a revelação dessa graça sem qualquer intermediário humano. O Paulo ele declarava sem medo de ser feliz, o próprio Deus me entregou esse mistério para revelar a vocês. Qual é o mistério? De que nós somos um com Ele, de que nós somos corpo de Cristo, de que não existe diferença entre gentios e judeus, entre judeus e pagãos, que todo aquele que crê no Senhor, que tem fé no Senhor Jesus, é co-herdeiro com Cristo de todas as promessas que Deus tem para nós. Amém? Então, se entrar o maior assassino do estado do Pará por essa porta, e ele aceitar Jesus aqui na frente, se converter dos seus maus caminhos, ele vai ser igual a mim e a você no corpo de Cristo. Ele vai ser enxertado, ele vai ser inserido no corpo de Cristo. E ele vai herdar juntamente conosco das mesmas promessas de Deus. Então Paulo, ele falava isso. Os gentios não têm diferença dos judeus. Ele pregava sobre isso. Todos vocês são iguais, todos vocês formam o corpo de Cristo, vocês são um com Ele. E aí ele falou, Deus me entregou esse mistério, foi o próprio Deus que me revelou esse mistério, não foi ninguém. Não foi o pastor que colocou a mão na minha cabeça e disse, eis que te digo. Não, ele recebeu do próprio Deus. E é uma característica de Paulo, porque Paulo sempre declarava que o próprio Deus o chamou, o próprio Deus o designou, o próprio Deus falou com ele, o próprio Deus revelou. Por quê? Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. A palavra do Senhor lá em Salmos 25:14 fala pra gente o quê? A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Amém? Para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e que são chamados a conhecerem os segredos do Senhor. Algumas traduções são chamados a conhecer a aliança. O Senhor revela a aliança, os segredos para essa pessoa. Então, Paulo tinha intimidade com Deus. Por que Paulo tinha intimidade com Deus? Porque ele buscava. Paulo, quando ele caiu daquele cavalo, quando ele foi liberto, as escamas caíram dos olhos dele, ele enxergou a obra de Deus na vida dele. O que Paulo fez? Ele mergulhou de cabeça na vida com Deus. Ele mergulhou e nunca mais voltou atrás. E aí ele foi só mergulhando e só mergulhando. O que eu percebo na vida de Paulo? Paulo passou por muitas coisas que talvez nós não aguentássemos, não é verdade? Claro que nós iríamos aguentar se a gente estivesse firme e forte com Jesus como ele estava. Mas Paulo passou por coisas muito graves, tipo ser açoitado, ser xingado, ser injustiçado, ser preso. Foram muitas coisas. E como é que um homem desse para escrever uma carta como essa e tantas outras cartas? Tão cheias de revelação, tão cheias de amor, tão cheias de alegria, tão cheias do fruto do Espírito, tão cheias da revelação de Deus. Eu creio assim que Paulo, onde ele estava, gente? Onde ele estava? Na prisão, viajando, naufragando, sei lá, onde ele estivesse.
ele tinha que buscar o Senhor. Ele tinha que ir para o cantinho dele buscar a Deus, sabe? Eu creio que ele na prisão, ele fala, né? Que o homem, ele fala, acho que em 2 Coríntios, a 1 Coríntios, que ele fala, o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova a cada dia. Ele podia estar acabado na prisão, assim, destruído. Mas ele estava buscando a renovação do homem interior todos os dias, mesmo na prisão. Então, eu vejo Paulo assim, ó, sapateando no poder dentro da cela, sabe? Eu vejo Paulo cheio, inebriado, embriagado do amor de Deus, dentro daquela prisão. Uma pessoa que é capaz de escrever uma carta dessa, só podia estar muito cheio de Deus. É ou não é verdade? Uma pessoa que se alegrava, que falou em Filipenses assim, ó, ele estava preso em quando ele escreveu a carta aos Filipenses. E ele dizia várias vezes, alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. Como é que alguém está dentro de uma prisão e manda os outros discípulos se regozijar? Anima os outros discípulos que estão fora. Não é verdade? Então, gente, vamos para o verso 3 agora, amém? A gente já leu, né? Então, Paulo tinha essa intimidade. Paulo, ele buscava essa intimidade, independente do lugar onde ele estivesse. E sabe o que eu vejo? Nós somos livres, nós não estamos dentro de uma cela. Mas às vezes a gente está mais preso nas nossas distrações, no nosso comodismo, do que Paulo estava entre aquelas celas. Sabe? Uma vez a Val Gonçalves, esposa do Douglas, eu gosto muito dela, acho ela uma mulher muito cheia da palavra de Deus. E eu sempre estou ouvindo, assistindo live dela. Uma vez ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, estavam perguntando para ela, como priorizar, como manter uma vida devocional, um devocional diário. E ela disse, ela comparou, ela falou assim, um casal, ela falou que existe 2 coisas na vida com Deus que são fundamentais, a vida devocional e o tempo devocional. É igual a vida de um casal. Se o casal passa o dia inteiro conversando, trocando ideia, compartilhando a vida, compartilhando a criação de filhos, compartilhando as contas, compartilhando as alegrias, as tristezas, conversando e tal, mas não tem o tempo no quarto, a intimidade, vai ficar capenga. Se o casal, ele tem só o tempo do quarto, só a intimidade do quarto, mas passa o dia inteiro, cada um com seu celular, não dá nem um bom dia, não se fala, não compartilha, também vai ficar capenga. É ou não é verdade? Assim é a nossa vida com Deus. A gente tem que ter tanto a nossa vida devocional, que é priorizar a presença de Deus em tudo. Estou trabalhando, estou lavando a louça, eu estou ali pensando nas coisas de Deus, falando com Deus, lembrando daquele versículo, lembrando daquela pregação. Eu estou dirigindo no trânsito, eu estou ligada, conectada com as coisas de Deus. Eu estou, sei lá, fazendo a tarefa de casa com meu filho, eu estou pensando nas coisas de Deus. A vida devocional. Não tem pessoas que falam assim, eu oro sempre. Aquele versículo, orai sem cessar, faz parte da minha vida, eu oro em todo lugar. Não tem esse negócio de parar para orar, eu oro toda hora. Essa é a vida devocional, é muito importante, mas não é suficiente. Se faltar o nosso tempo de quarto, nosso tempo de lugar secreto com Deus, nosso relacionamento com Deus vai ficar capenga. Porque é entre 4 paredes que a vida é gerada. É entre quatro paredes que a intimidade é gerada. Certo? Entre 4 paredes é no lugar secreto que o Senhor vai se revelar a mim. Que o Senhor vai me mostrar coisas que eu não estou vendo no meu dia a dia. Que o Senhor vai falar comigo. Que o Senhor vai ouvir o meu clamor. É entre 4 paredes. Então, eu preciso das 2 coisas. A vida devocional e o tempo devocional. E eu acredito que Paulo, dentro de uma prisão ou em qualquer lugar, ele priorizava essas 2 coisas. E é por isso que Deus se revelava a ele. Você acha que se Paulo fosse um distraído, alguém que nem falava com Deus, não tinha tempo com Deus, você acha que Deus ia se revelar a ele? Mostrar coisas tão profundas a ele? Sim ou não? Ele é melhor do que nós? Sim ou não? Nós é que buscamos pouco, certo? Nós é que buscamos pouco. Então, vamos buscar, irmãos, a intimidade. Não vamos perder isso, jamais. Porque é na intimidade que a vida vai ser gerada em nós. Verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O que ele estava falando? Ele estava falando que só quem pode compreender o mistério é quem é salvo.
Por quê? Porque o homem natural não entende das coisas espirituais. O homem natural não entende das coisas, ele não discerne as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios fala, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Então Paulo estava direcionando essa mensagem para crentes, para pessoas que já conheciam o Senhor. Por isso que ele falou, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele estava falando, Deus não revelou anteriormente, lá para os profetas do Velho Testamento, Ele está revelando agora, para esse tempo, esse mistério sobre que nós somos o corpo de Cristo. Verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mais uma vez aqui Paulo reforça essa ligação dos gentios com os judeus num só corpo, sem distinção. Por quê? A graça, ela quebra as barreiras. E mais uma vez ele estava reforçando, vocês são iguais, vocês são ligados no mesmo corpo, não tem diferença. Verso 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Mais uma vez Paulo era uma pessoa muito inteligente, que conhecia muito da Bíblia, muito da Torá, ele era letrado, ele era culto, ele falava vários idiomas, ele era assim capacitado, certo? Mas depois que ele se converteu a Jesus, depois que ele conheceu a graça salvadora de Jesus, ele reconheceu que nada era por mérito dele. Ele continuamente reconhecia que era pelo dom de Deus, era pela graça de Deus, era pelo poder de Deus que operava através dele. Ele sempre estava reconhecendo isso. Por quê? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que é melhor ser cheio do Espírito Santo do que cheio de conhecimento. É melhor ser cheio do Espírito Santo, porque aí eu posso fluir no propósito de Deus, do que eu ser cheia de conhecimento. O conhecimento é sem valor? Não. O conhecimento tem o seu valor e a gente vai precisar dele. Não podemos ser pessoas alienadas. Precisamos do conhecimento. Mas o conhecimento é uma ferramenta. Apenas uma ferramenta. O Espírito Santo é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Paulo, quando era Saulo, quando ele não tinha tido um encontro com Jesus, ele era cheio de conhecimento, mas ele estava no caminho errado. Ele não estava fluindo no propósito de Deus. Depois que ele conheceu a Jesus e foi cheio do Espírito Santo e andava continuamente cheio do Espírito Santo, ele começou a fluir e começou a progredir para o cumprimento do propósito. Então aí a gente entende que conhecimento é bom, preciso, mas ser cheio do Espírito Santo é mais importante. Amém? Verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele sempre falava que ele era o menor. Quer ver uma coisa? Lá em 1 Coríntios 15, 9, ele falou, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Lá em 1 Timóteo 1,15 ele falou, eu sou o pior de todos os pecadores. Por que Paulo se tratava dessa forma? Porque ele queria passar uma falsa humildade? Não. Tem pessoas que às vezes são soberbas, mas estão, né? Não, eu sou o menor de vocês, quem sou eu? Mas o coração está cheio da soberba, a gente percebe nas atitudes, né? Paulo não estava falando com uma falsa humildade, não. Ele falava isso porque ele lembrava continuamente de onde ele tinha saído. Ele lembrava continuamente como ele era no passado, de onde Jesus o tirou, de onde a graça o alcançou. Ele que era um perseguidor de cristãos, ele que estava destruindo aqueles que amavam a Cristo. Você acha que ele não lembrava disso? Você acha que ele não lembrava de onde o Senhor tinha tirado ele? É por isso que ele sempre percebia que não era por mérito dele, mas era pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus que ele estava naquele dom, naquele ministério. Amém? Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos,
oculto em Deus que criou todas as coisas. Aqui ele fala que ele foi chamado para manifestar. O que é manifestar a dispensação do mistério? É jogar luz, é esclarecer, é explicar, é tornar clara a dispensação da graça de Deus a todo aquele que crê. Versículo 10. Você está acompanhando aí comigo, irmão? Amém? Versículo 10. 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Achei muito tremendo esses dois versículos, porque ele fala assim, que a multiforme sabedoria de Deus, demonstrada, vivida pela igreja do Senhor Jesus, estava sendo assistida pelos seres celestiais nos lugares celestiais. Você parou para pensar nisso? O que isso quer dizer? Que tanto os anjos quanto os demônios veem, assistem a nossa vida, a nossa comunhão, o Senhor nos usando na sua multiforme sabedoria. Eles estão assistindo a nossa caminhada com Jesus. Sabia disso? Que você está sendo assistido? Sorria, você está sendo filmado. É desse jeito. A gente está sendo assistido pelos seres celestiais. Então, tanto os anjos quanto os demônios ficam admirados de ver a vida, a redenção, o quanto o Senhor nos redime, o quanto a gente se reconcilia, o quanto a gente é usado, o quanto a gente busca, o quanto a gente tem sede. Eles estão assistindo. E o que é mais legal? O mais legal, eu estava conversando com meu esposo hoje, a gente estava conversando algo muito interessante, dentro desses dois versículos. Quando é que a gente reconhece uma autoridade em alguém? Um delegado de polícia, um policial, um general. Quando é que a gente reconhece a autoridade dessa pessoa? Quando a gente vê o distintivo, né? Quando a gente vê o distintivo, a gente se cala, porque não, ele tem autoridade para aplicar essa multa, ele tem autoridade para me repreender, porque eu estava errado, e realmente ele tem autoridade sobre mim nesse sentido. É ou não é verdade? Efésios, Paulo finaliza a carta aos Efésios, capítulo 6, eu vou dar um spoiler aqui, o pastor Márcio que vai ministrar. Ele finaliza o capítulo 6 falando da armadura de Deus. Você já leu? Sobre a armadura de Deus. Que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, certo? A armadura de Deus, irmão, nada mais é do que o nosso distintivo no mundo espiritual. Então, quando Satanás vê que a gente está revestido da armadura de Deus, ele é obrigado a reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. Amém? E se a gente não tiver revestido? Aí ele não vai reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa se revestir das armaduras de Deus. Eu percebo assim, gente, o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas, a cada dia que passa, assim, não sei se você tem tido essa percepção, ou se só eu, acho que não, porque eu converso com o Jean, ele também percebe, eu converso com outras pessoas também. Existe muita apatia, existe muito desânimo, existe muita falta de vida nas pessoas hoje em dia, não é verdade? Existe muito disso, muito desânimo. Quantos casos de depressão nós temos nos dias de hoje? Quanta falta de vida no olhar, quanta falta de vida nos gestos das pessoas, quanta falta de vida. Mas aquele que está cheio do poder de Deus, aquele que está cheio, revestido com a armadura de Deus, não tem como ele ficar sem vida, não tem como ele ficar sem vigor, sem vitalidade. Amém? Verso 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos acesso livre a Deus. Através de Cristo Jesus nós temos livre acesso. E aqui o acesso no original quer dizer audiência garantida. Eu não preciso marcar horário com Jesus.
Qualquer um, mediante a sua fé em Cristo Jesus, tem acesso à presença de Deus. Gente, isso é glorioso. Sabe o que era para isso causar em nós? Era para energizar a gente de uma tal forma que a gente não conseguisse se segurar de tanta alegria em saber que nós temos acesso direto ao Pai Celestial, porque Cristo veio e se deu por nós. Amém? Verso 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo estava falando aqui para eles? Não se entristeçam. O que está acontecendo comigo é para a honra de vocês, é para a glória de vocês. Por quê? Se Paulo estava preso por amor a Cristo, é porque ele estava incomodando, não é verdade? Alguma coisa de bom ele estava fazendo, ele estava chamando a atenção, ele estava fazendo a diferença. Porque se ele não estivesse fazendo a diferença, ninguém ia se importar em prender Paulo. Então, era isso que ele estava querendo dizer para aqueles irmãos. Não se entristeçam não, se gloriem, se alegrem. Não fiquem desanimados porque eu estou preso por amor a Cristo. Porque se eu estou preso é porque nosso trabalho está sendo feito. Alguma coisa está sendo feita. Amém? E aí no verso 14 e 15, o verso 14 e 15, Paulo começa a fazer uma oração. Ele fala, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele começa a orar pelos irmãos em Éfeso. Ele começa a orar pelos efésios. De tanto que ele estava querendo que aqueles irmãos se fortalecessem em Deus, ele começou a clamar a Deus. E olha o que ele diz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tem o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nessa oração, a gente vai ver no decorrer aí dos versículos, o Paulo está pedindo crescimento espiritual para aqueles irmãos. E o interessante aqui é porque no original, que foi escrito em grego, essa carta ela foi escrita no grego. No original, Paulo fez um trocadilho de palavras. Só que aqui no português a gente não consegue entender, só se a gente for buscar lá no original. Paulo falou assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pater, em grego é pai, né? Pater, de quem toma o nome de toda pátria. Me ponho de joelhos diante do Pater, de quem tem o nome toda. O que ele estava falando? Ele estava fazendo um trocadilho de palavras. Pater e pátria têm o mesmo significado, é a mesma palavra. Então ele estava dizendo assim, eu me ponho de joelhos diante do Pai, que faz uma família, que tem uma família, que gera uma família, que são vocês. E aí, a gente para pensar o quanto Satanás distorce as coisas, né? Porque pater e pátria, que é a mesma palavra, é daí que vem a palavra padroeiro. E aí o Satanás distorceu e fez aí uma padroeira, certo? Só que pater é no masculino, significa pai. Então pai não tem como ser padroeira, só padroeiro. Certo? Isso aí é um mistério que a gente precisa entender nas entrelinhas no original da palavra. Satanás faz confusão aí com as coisas, né? Traz confusão. Então não existe padroeira. Porque pater, que significa padroeiro, é referente a pai, significa pai. Porque é o pai que gera a família. Amém? Conseguiram entender? Sim ou não? Verso 16. Ele continua aqui a oração, né? Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Essa palavra poder aqui que ele fala, a palavra original dela é vitalidade. Vitalidade, repita comigo, vitalidade. Porque tem algumas palavras poder que a gente lê aqui em Efésios, que o original é o poder que energiza. Mas esse daqui, desse versículo, significa vitalidade. Esse tempo que a gente tem vivido de pandemia, com tantas mortes sendo anunciadas, sendo divulgadas, é muito assustador, né? A gente fica muito assustado com as notícias, em ver tantas mortes, tantas notícias de morte física. Mas por que a gente não se assusta quando a gente vê um filho de Deus, um cristão, sem vida, sem vitalidade?
Por que a gente não se assusta quando a gente olha para a gente mesmo e vê que em nós não tem vida? Se eu não tenho vitalidade, se eu não tenho esse poder que Paulo se refere, essa vitalidade de Deus, esse vigor de Deus em mim, eu não consigo dar frutos, eu não consigo nem que as minhas orações sejam respondidas, porque eu não consigo nem orar como convém, eu não consigo nem orar com fé. Sem vitalidade eu não consigo nada, não é verdade? A gente deveria se assustar quando a gente vê que a gente está precisando, que a gente está com falta de vitalidade. Então eu creio que esse tempo ele trouxe muito à tona, aflorou assim, fez com que a gente enxergasse, sabe? Paulo aqui ele fala que a gente tem que renovar o nosso homem interior. A gente tem, é uma geração, é um tempo em que as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas veem, com o que está do lado de fora. Da mesma forma como eu imagino Paulo acabado naquela prisão, mas explodindo de alegria por dentro, renovado por dentro. Assim o contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que estão perfeitas por fora. Você olha, você diz assim, não tem um pingo de vida nas suas atitudes, nas suas palavras, não dá frutos. E isso é assustador, irmão. Eu não sei para você, mas para mim é assustador. Amém? Nós precisamos, e essa noite nós vamos orar por isso. Nós vamos pedir, Senhor, eu quero ser cheio de vitalidade. Independente se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou passando por luta, se eu estou passando por tribulação, se eu estou, sei lá, passando por perseguição. Eu quero ser cheio dessa vitalidade, porque isso é uma identidade do cristão. Se eu caminho com Cristo e eu não tenho vitalidade, eu estou morto nas minhas atitudes, eu estou morto nas minhas obras, eu estou morto, eu não dou fruto. Alguma coisa tem muito errada, irmão, muito errada. E isso é mais assustador do que as mortes físicas que a gente tem visto. Desculpa eu te falar, não estou faltando respeito com nenhuma das vítimas, não só do Covid, mas de outras doenças e outras coisas ruins no mundo, não estou. Mas eu estou falando que morrer por dentro, ter o homem interior abatido, morto, é tão preocupante, é muito mais preocupante do que a morte física. Muitos partiram nessa pandemia cheios de vitalidade. Eles estavam cheios de vitalidade. Eles cumpriram a carreira. E muitos de nós estamos aqui vivos, Deus nos dando uma chance, mas mortos por dentro. Nós não podemos aceitar isso, irmão. Nós temos que perseguir essa vitalidade. Amém? Versículo 17 é o meu favorito. O versículo 17 de Efésios 3 é que fez disparar mais ainda o meu coração. Ele fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui o original dessa palavra arraigados e alicerçados é enraizado e aprofundado em amor. Sabe o que isso nos mostra? Que a vida com Jesus não pode ficar na superficialidade. Nós temos que parar de sermos superficiais. Amém? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu estou orando tanto, Deus não responde as minhas orações, parece que Deus não me ouve. Irmão, será que você não tem andado na superfície demais? Aqui Paulo fala assim, habite Cristo em você, que deixa Cristo crescer, habitar dentro de você, estando vós enraizados e aprofundados no amor de Deus. Quando a gente está enraizado, irmão, não é qualquer coisa, não é qualquer circunstância, não é qualquer seta de Satanás que vai nos tirar da presença de Deus. Porque o negócio está profundo, irmão. Agora, quando a gente está na superfície, já viu aquela pessoa que entra ano, sai ano, ela está do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, já viu? Essa pessoa ela não está enraizada no amor de Deus, ela está na superfície. E se você se encontra nessa situação, você tem que dizer hoje, Jesus, basta. Eu quero ter esse amor enraizado em mim, eu quero ser enraizada em Ti, eu quero ser uma coisa só contigo. Eu quero estar alicerçada, presa no Teu amor. Amém? Irmão, eu estou sentindo que vocês estão com
sei lá, eu acho que é muito sono, né? Dá um glória a Deus bem alto aí, que é para... Meu Deus! Já, 1, 2, 3... Aleluia, a gente já está terminando, irmão. Verso 18. Verso 18, acompanhem comigo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Depois a gente vai continuar. Gente, aqui esse compreender, a origem da palavra é apropriar-se. Olha que tremendo. Apropriar-se. Paulo está falando assim, ó. Vocês precisam se apropriar desse amor de Deus. O quanto ele é largo, o quanto ele é profundo, o quanto ele é alto. Vocês têm o direito de se apropriar desse amor. Gente, é ou não é verdade que tem pessoas que caminham com Jesus e nunca conseguiram se sentir amadas por Ele? Nunca conseguiram conhecer, experimentar desse amor. Por mais que as pessoas falem, Jesus te ama tanto. Por mais que ela leia na Bíblia que ela é amada, ela não consegue se sentir amada. O amor de Jesus é tão profundo, é tão grande, que ele é maior e ele cura qualquer sentimento de rejeição, qualquer dor, qualquer vazio que a gente tenha no nosso interior. Uma coisa que quando eu me converti, que eu fiquei impressionada, é que antes de me converter eu sentia um vazio que eu não sabia explicar, eu não sabia. Eu falava só que eu sentia um vazio, às vezes eu chorava do nada. Eu não era depressiva não, eu era uma jovem normal, assim, saía com as amigas, dava gargalhada e tudo mais. Mas por dentro, às vezes eu chorava do nada e eu dizia, eu estou sentindo um vazio, tem alguma coisa que está faltando na minha vida. E aquela frase que dizem, né, o vazio do nosso coração, do tamanho de Deus, né, que só Deus pode preencher, é uma verdade. Porque quando eu conheci a Jesus, eu comecei a mergulhar nesse amor, tudo aquilo passou, gente. Tudo aquilo que eu sentia, aquela tristeza sem motivo, assim, estava tudo bem aparentemente, mas eu me sentia tão triste, tão sozinha, cercada de pessoas e sozinha. Eu estava sempre cercada de gente, mas eu me sentia tão só. Era o vazio do tamanho de Deus mesmo. Só Deus podia preencher aquela lacuna do meu coração. O amor de Deus é assim, é o único capaz de preencher qualquer lacuna, de curar qualquer ferida, de curar qualquer trauma, de curar qualquer rejeição, de qualquer dor. É o único capaz disso. Amém? Então Paulo está falando aqui, vocês precisam conhecer a profundidade desse amor que está disponível para vocês. E esse compreender é se apropriar, se apropriem. O amor de Deus está aí, se aproprie dele. Paulo, ele sabia que somente enraizados nesse amor, aqueles irmãos iriam conseguir. Nós, a igreja do Senhor, vamos conseguir passar pelas tribulações, pelo dia mal, pela dor, pela dificuldade. Somente enraizados a gente vai conseguir se manter de pé. Verso 19. E conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse conhecer aí nesse texto, a palavra original dele é aquele conhecimento que um homem tem com uma mulher na noite de núpcias, na intimidade. Esse mesmo conhecimento é conhecer intimamente. Vocês vão conhecer intimamente o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Quando a palavra diz que o Senhor tem vida para nós e vida em abundância, é isso, gente. Existe uma plenitude de Deus para a gente viver. E a gente tem se contentado com pouco. A gente tem se contentado com uma gota do oceano. A gente tem deixado as águas só nos pés, não tem deixado subir para os joelhos. Não tem deixado subir, não tem deixado subir, não tem mergulhado. Não tem mergulhado. Isso só depende de nós. Versos 20 e 21, para a gente finalizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? O que a gente percebe nesse capítulo de Efésios? Que Paulo,
ele usa muito os superlativos, não é verdade? Vocês perceberam o quanto ele usa os superlativos? Deus faz infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. A profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus. Ele usa muitos superlativos, porque ele queria que a igreja de Éfeso entendesse, fosse impactada com essas palavras. Ele queria que eles entendessem a dimensão desse amor, a dimensão desse poder que nos energiza, que nos capacita, que nos dá vitalidade. Ele queria que eles entendessem essa dimensão. Eu acho que Paulo estava tão embriagado de amor, tão cheio do poder de Deus, que ele queria fazer que os irmãos entendessem esse amor. Ele escreveu para que entendêssemos esse amor. Não tem? Quando a gente está muito empolgado, não tem? A gente quer explicar e a gente nem consegue, a gente quase que se atropela com as palavras, de tanto que a gente quer explicar o quanto aquilo é maravilhoso. Eu percebo Paulo assim, maravilhado. E ele queria passar essa maravilha, ele queria passar esse deslumbramento com esse amor. Ele queria que eles entendessem, não é pouca coisa, não é muito amor, gente. É muito poder, é muita vida de Deus. Vocês precisam se renovar no interior de vocês, ainda que vocês estejam sofrendo por fora, ainda que vocês estejam acabados por fora, mas o interior está vivo, está cheio de alegria, está cheio do poder de Deus, está cheio de vitalidade. Porque vocês estão enraizados, entrelaçados em amor, no amor de Deus. Amém? Aí sim, e somente assim, a gente consegue passar pela prova dando glória a Deus, a gente consegue passar pelas circunstâncias difíceis, a gente consegue crescer em fé, a gente consegue cumprir o propósito de Deus, a gente consegue dar fruto. Somente assim, irmão. O resumo desse livro maravilhoso, desse capítulo 3, se resume, não sei se vocês perceberam, mas se resume em: ele mostra a nossa posição em Cristo Jesus, um só corpo com Ele. E ele também fala da resposta que nós damos a Deus, nos fortalecendo no Espírito e crescendo para a caminhada legítima com Cristo. Os capítulos 1, 2 e 3, ele se refere muito a nós em Cristo. Nós buscando a Cristo, nós nos fortalecendo em Cristo, nós caminhando, buscando caminhar legitimamente com Cristo. Os capítulos 4 a 6 de Efésios mostram Cristo em nós, a nossa caminhada como cristãos, os frutos que nós damos, o nosso comportamento como cristão, como nós devemos nos comportar. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar nessa noite.